estou eu na disposição sua, querer seu, na vontade sua, falar aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nós queremos entender o teu propósito e o teu plano divino nas nossas vidas, através dessa palavra ministrada nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, eu desejo a paz do Senhor para todos os nossos irmãos. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Deus me concede para estar aqui juntamente com os irmãos, para falar um pouco da palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos falar do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos foi um livro que ele nos mostra, ele nos revela as manifestações de Deus, o poder dele, como que o Evangelho foi cheio de poder, cheio de virtude, cheio de valor diante do nosso Deus, através de pessoas que foram dispostas a receber o chamado, a se quebrantar, a ser humilde para fazer o querer de Deus. E hoje nós vamos falar desse Evangelho, que é o Atos dos Apóstolos, e hoje nós vamos ministrar sobre um homem, irmãos, chamado Paulo, não é isso? Um homem muito conhecido na história do mundo, não é isso? Através da Escritura Sagrada. Irmãos, hoje nós temos aí o tema, os irmãos observaram o tema. Você é uma alma preciosa para Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Quando nós falamos de uma alma preciosa, quando nós falamos de alma, nós já estudamos, irmãos, em geral, na igreja, já estudaram lições do pastor Antônio, já estudaram lições do pastor Joel, que a alma representa o ser total, é isso, a vida. A alma representa a vida. Então, nós que somos uma vida, somos imagem e semelhança de Deus, nós que fomos formados, criados para a sua glória, nós somos preciosos para Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Um dia você ouviu falar do Evangelho de Cristo, e um dia você se despertou para aceitar esse Evangelho de Cristo, e por isso você está aqui nesta noite, não é isso? Fortificando na palavra, fortalecendo, tendo esperança de salvação através da palavra de Deus. Mas eu fico assim imaginando, irmãos, esse Evangelho de boas novas, que é a palavra de Deus, que quer trazer salvação, quer trazer esperança para a humanidade. Esse Evangelho, ele tem sido rejeitado, ele tem sido oprimido por muitas pessoas. Certa vez, o autor da Bíblia diz que quem dará crédito à nossa pregação? Irmãos, às vezes eu fico assim pensando e analisando na experiência do dia a dia de um cristão, de um servo de Deus. Para aceitar a Jesus como Salvador da sua alma, nós temos que nos aquebrantar, ser humilde e aceitar a palavra como ela é, como Deus quer que nós andamos diante dele.
tem pessoas, uns vêm pela dor pelo Evangelho, mas vem, mesmo na dor ele vem pelo Evangelho, ele vem. Mas tem pessoas que nem pela dor ele vem pelo Evangelho. Tem pessoas, irmãos, que às vezes ele recebe a oração da fé, oração com a imposição das mãos, a manifestação do Espírito Santo de Deus, para que haja o aquebrantamento, tirando a dureza do coração, a pessoa se derrama em lágrimas e depois endurece a cerviz do coração e não aceita Jesus como Salvador da sua alma. Triste escolha, não é mesmo, irmãos? Triste escolha. Nós observamos lá no passado, irmãos, Faraó, rei do Egito, um homem que dava ordem, um homem que tinha toda a autoridade, um homem duro de coração, que prendia os cristãos para ser escravo dele. E queira ou não queira, os filhos de Deus, existem os filhos de Deus que servem a Ele, existem os filhos de Satanás, os filhos do diabo, a Bíblia fala, existem os filhos do diabo, aqueles que não querem andar, como disse Paulo, em novidade de vida, andar fazendo a vontade de Deus. Então alguém lá no passado começa a clamar a Deus, pedir a Deus misericórdia. E aí então, irmãos, Deus concede o libertador chamado Moisés para tirar o povo de lá. Os irmãos conhecem a história muito bem. E Moisés ficou até temeroso. O homem, por mais que ele ora, por mais que ele jejuma, às vezes ele também tem o seu temor. Por que não, né, irmão? Por mais que o homem seja cheio do Espírito Santo de Deus, por alguns momentos pode ser que ele teme. E ele chegou até a temer em alguns momentos para conversar com o Faraó, para mostrar os milagres de Faraó. Mas Deus o encorajou, ele disse: não é para você ir, que vou estar com você, eu vou estar do seu lado. Glória a Jesus. E aí, irmãos, houve os milagres, 10 pragas, várias pragas de várias maneiras, irmãos. É praga de piolho, é praga de saraiva, é praga de piolho, é tanta água transformando em sangue, tantas coisas. Irmãos, Faraó, ele viu os milagres de Deus. Viu quando Deus abriu o mar vermelho. Mesmo assim, ele não abriu o coração para Deus. Irmãos, é difícil. Deus querendo salvar o homem da escravidão do pecado. Aleluia. Deus querendo resgatar o homem para ter a vida eterna. E o homem endureceu o coração para Deus, a ponto de ser lançado no mar e morrer afogado juntamente com o seu eterno. Mas feliz é o homem, irmão, que quer andar nos caminhos de Deus. Aleluia. Feliz é o homem que quer estar ao lado de Deus. A gente, irmão, depara com esse personagem Paulo. Começa a meditar nesse personagem Paulo. Irmãos, eu agradeço a Deus, irmãos. Eu exalto a Deus por isso. Eu tive a oportunidade nessas 21 folhas, nessa Bíblia, estudar 40 vezes de joelho esse texto, irmão, só para entender esse personagem. E mais de 100 vezes eu estudei essas 21 folhas.
coisas que acontecem na juventude deste mundo e com pessoas de idade. Ignorância. A ignorância do coração faz isso. Ele não sabe muitas das vezes o mal que faz. E se faz, a ignorância é tanto que ele fica cego por saber que as coisas dessa vida causam doenças, causam problemas de sistema nervoso, problemas emocionais, problemas psiquiátricos e tantas coisas. Causam câncer e tantas coisas, irmãos. Mas às vezes o homem é teimoso. Mas a Bíblia diz: conheceres a verdade vos libertará. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, porque uns 40 anos atrás, ou 39 anos, muitas pessoas não têm esse privilégio. Uns, uma certa idade, outros nem aceitam Jesus como Salvador da sua alma. Mas um dia, um com 19, outro com 21, eu e o pastor Joel. O pastor Joel, aquele dia, ele fez a diferença. No meio de tantas pessoas que foram batizadas, ele fez a diferença. Ele foi em jejum. Glória a Jesus. Para batizar. Sem comer, sem beber. E eu ali estava também para ser batizado. Aleluia, Jesus. É um privilégio. Quando nós deixamos a escravidão deste mundo para servir a esse Deus tão maravilhoso, Deus seja louvado. esse Deus tão precioso, esse Deus tão amigo que Ele é nosso companheiro. Paulo diz que nós somos amigos dele nas aflições e no reino. Nós somos amigos dele. Este homem, irmão, chamado Paulo, ele era um homem ignorante, irmãos. Ele não entendia o agir, o trabalhar que Deus queria na vida dele em alguns momentos da sua vida. Mas um dia, mesmo com a ignorância, mesmo com a perversidade, mesmo que um dia ele perseguiu o povo de Deus, mandou prender, compartilhou do porte de cristãos, mas um dia, irmãos, uma voz, aquela voz de trovão, aquela voz de relâmpago, aquela voz como uma pomba mansa e suave, ela disse: Paulo, Saulo, por que me persegue? Aqui está o texto, irmãos, que mais companheiros à sua volta eles ficaram atônitos com medo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite, para nós entendermos o texto, que Faraó ele viu 10 pragas, 10 manifestações de Deus e endureceu o coração. Quem sabe, se ele ouvisse essa voz, ele poderia também endurecer o seu coração. Mas aqui nós encontramos um personagem que era um homem duro de coração, um homem ignorante,
até acha que Deus não existe. Mas Deus é todo poderoso. Glória a Jesus. Ele é o Deus que está mandando chuva neste momento. Ele é o Deus que abre o mar, Ele fecha o mar. Ele manda maná do céu. Ele transforma a água em vinho. Aleluia. Ele é o Senhor, é o soberano. Glória a Deus. E aqui, para que esse homem fosse salvo, apareceu o esplendor da luz. Mas também houve o aquebrantamento desse homem. Porque se esse homem não tivesse se aquebrantado com a luz e a manifestação, ele não aceitaria, ele não tinha a incumbência que ele teve. Inclusive, a gente vai vendo, vai galgando a história da Bíblia e vê que esse homem que batizou ele, que era Ananias, irmãos, esse homem que era temente a Deus, que era piedoso, esse homem ficou com medo. Esse homem que era cheio do Espírito Santo de Deus, ele ficou com medo. Mas o nosso Deus o encorajou. Aleluia, Jesus. E inclusive Ananias foi quem batizou Paulo. Aí, irmãos, a gente vê, como disse a palavra de Deus, operando Deus, quem impedirá? Aleluia. O homem pode ser o que for. O homem, às vezes eu tenho orado, irmãos, para aquele que está lá na magia negra, para aquele que está lá no candomblé, para aquele que está lá na umbanda, no espiritismo, na idolatria, seja lá para onde for, no alcoolismo, no tabagismo, mas tem orado e acreditado no que Deus faz, porque Ele faz mesmo. Muitos têm sido resgatados nesses lugares, porque quebrantaram o coração. Valorizar esse Jesus que um dia morreu por nós, e que diz que todo o poder foi te dado nos céus e na terra. Mas para isso, precisa do aquebrantamento, precisa de mudança. Paulo, ele se converteu ao cristianismo. A palavra converter é mudar de atitude, mudar de comportamento, fazer a diferença. A Bíblia diz que nós somos luz, somos sal da terra, somos astro neste mundo. E esse homem chamado Paulo, que um dia muitos não davam nada por ele, foi um grande missionário da palavra de Deus. Glória a Jesus. A história conta que muitas almas se renderam aos pés de Jesus Aleluia, Jesus. através da vida de Paulo. Muitas pessoas foram curadas através da vida de Paulo, inclusive um coxo que não andava. Demônios eram expulsos através da oração de Paulo. Então, irmãos, a gente vê, para nós concluirmos a mensagem da palavra de Deus, esse texto, mesmo aparecendo a luz, a manifestação, a voz de Deus falando, mas se o homem não quiser mudar, não tem jeito. Precisa o homem querer, precisa o homem entender que Deus tem propósito na vida dele. Precisa o homem entender que Deus tem um plano de salvação. Sabe por que que Adão não está condenado, irmãos? Porque um dia ele pecou, mas ele se arrependeu. A Bíblia diz que Deus não leva em tempo a ignorância do homem.
Salvador da sua alma. Se um dia nós demos crédito a esse Jesus, esse Deus tão maravilhoso, que nos formou, a Bíblia fala que Ele nos cerca de bênção, e Ele diz que o justo, Ele não mendiga o pão. Você que está aqui nessa noite, às vezes você pode achar que pode faltar pão para você. Se você é justo, que a palavra diz, nunca vai faltar. É promessa de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, se nós realmente Aleluia, Jesus. vamos perseverar, como diz a palavra de Deus, até o fim, até a vinda de Cristo, para quando Ele descer nas nuvens do céu, com poder e grande glória, nós possamos estar preparados para a sua volta. Paulo, com toda a sua ignorância que ele teve no passado, mas o dia que ele fez a sua entrega a Jesus, o dia que ele decidiu aceitar Jesus como Salvador, o dia que ele disse que para mim o morrer é Cristo e o viver é ganho, ele disse: se eu acabei a carreira, guardei a fé, só me resta agora a coroa da justiça, que está preparada desde a fundação do mundo. Que maravilha, irmão. O homem que era duro de coração amolece o coração para Deus. Bendito seja Deus por isso. E essa é a mensagem, irmão, de Deus para nós nessa noite. Glória a Jesus. Deus continua abençoando a vida dos nossos irmãos. E nós somos uma alma preciosa para Deus. Nós podemos cuidar dessa alma que é o nosso corpo, é a nossa vida. Tem pessoas que dizem assim: eu não gosto de água. Não gosto de água, vai ficar doente, vai ficar problemado. Eu, quando gosto de dormir muito tempo, um soninho para mim está bom, existe um tempo também para dormir. A gente tem que dormir uma certa quantidade, para nós não termos um esgotamento nervoso, um esgotamento mental, não ficarmos nervosos no trabalho, em casa, com a família, na igreja, dando também um tempo para nós dormirmos. Irmãos, que nós realmente devemos cuidar de nós cada dia, cuidar da nossa saúde e de tudo que precisamos ser cuidados e valorizar essa alma que é preciosa para Jesus. É isso que Ele quer de nós.